Cordiais saudações, estimados telespectadores. Está no ar o programa Interações, segunda edição 2020, uma iniciativa do Famous Channel. Desde já queremos agradecer a todos os telespectadores que se inscreveram no nosso canal e acompanham as nossas transmissões todas as segundas. O nosso muito, mas muitíssimo obrigado. Hoje abordaremos sobre gestão de conflitos laborais. Tendo em consideração que atualmente temos enfrentado nas nossas organizações diversos conflitos e em algum momento sem solução. Nesse contexto, para podermos desenvolver sobre gestão de conflitos laborais, convidamos o Dr. Jarumi, licenciado em Psicologia Educacional, é gestor da zona de influência pedagógica e possui uma larga experiência na carreira docente. Não só contamos também com a presença do nosso psicólogo residente do programa Interações. Desde já convido o Dr. Jarumi para poder saudar. Boa tarde, telespectadores. Estamos na segunda edição do programa Interações. Muito obrigado, sim, psicólogo Emêncio Chipose. Boa tarde a todos que nos acompanham no nosso canal. E desde já quero pedir que esteja atento e vamos aqui discutir. Creio que vai ser um tema muito pertinente e vamos ter muitas ideias a rolar. Muito obrigado. Sim, senhor, muito obrigado. Como dizia, hoje abordaremos sobre gestão de conflitos laborais. Dr. Jarumi, o que são conflitos? Para mim, conflitos são desavenças, discórdias, enfim, ideias que contradizem de um para com o outro. Sim, senhora. Qual é seu parecer, psicólogo Emêncio? Bom, como dizia o colega, não é? Não vou fugir tanto. Falar de conflito, falar de guerra de interesses, guerra de ideias, não é? E é falar de desavenças, como dizia o colega. Então, toda essa desavença nós vamos chamar vamos gerar conflitos. Exatamente, a questão de compatibilidade de ideias, não é? Sim, senhor. Isso gera conflitos, é o que chamamos de conflito. Será que os conflitos são positivos ou negativos? Dizer que, para mim, os conflitos são positivos, tanto como negativos. Podemos dizer que o conflito é positivo quando, depois da interação, traz uma solução agradável de ambos os lados. E é um conflito negativo quando, depois da discussão, surge um problema que não faz agradar a ambos os lados. Um dos lados sai lesado, o outro sai, posso dizer, os dois saem lesados. Não trazem alguma ideia construtiva, não constrói, destrói a ideia negativa. Nesse caso há uma discórdia. Há uma discórdia. Como dizia o colega, realmente isso, quando nós vamos na componente ou queremos falar de conflitos, existem realmente de dois tipos de conflito. Aquilo que são chamados os conflitos afetivos, que são internos, e conflitos ou de tarefa, se formos a falar dentro da organização. Mas, nesses afetivos, realmente vamos encontrar os negativos, não é? Que é essa questão de discórdia, a questão de interesse, não é? Todo o processo. Mas, em termos de percepção da questão de conflito, ela tem várias abordagens que elas vão fazer perceber, ou seja, que tratam a questão do conflito, ou tem visões diferentes, não existe uma única visão. Por exemplo, há visões, por exemplo, na escola, por exemplo, tradicional, via-se o conflito como sendo algo que tinha que ser evitado, ou seja, é algo que não podia ser aceito. Por exemplo, na escola tradicional, se houvesse algum conflito dentro da organização, tinha que se remover. Ou seja, se somos colegas, temos conflito, na escola tradicional, temos que os colegas que promovem o conflito tinham que ser removidos. Ou seja, estamos a ver que na escola tradicional o conflito era algo que tinha que ser evitado. Mas já na escola, na segunda escola, que é a escola de relações humanas, o conflito é visto como sendo algo inevitável. Ou seja, é visto como sendo em que toda organização é inevitável que não haja conflitos. Ou seja, não é possível que haja uma organização sem ideias opostas. Não é possível. Sempre há de aparecer alguém que tem uma ideia contrária, mas isso deve ser visto como algo que vai promover mudança e não algo que vai criar problemas, ou seja, desavenças dentro da organização. E depois temos a escola contemporânea, que é a escola interacionista, que olha a questão do conflito como sendo algo indispensável.
Ou seja, na escola interacionista, vê que toda organização deve ter conflitos, ou seja, deve ter ideias diferentes para que tudo isso possa. O importante é gerir-se, se é uma nova ideia, gerir-se e permitir que isso crie mudanças positivas. Sim, senhor, muito obrigado. Como solucionar? A instituição, neste caso, está enfrentando algum conflito, mas o conflito é do lado do líder, neste caso. O líder da instituição é quem promove, ou melhor, é quem gera esse conflito. Como é que seus subordinados podem intervir e poder se solucionar no sentido da organização trazer, ou melhor, ter mais desempenho? Primeiro, o gestor deve estar aberto para com os seus subordinados a aceitar a crítica. Daí é quando vão sentar, tentar discutir aquele problema que havia entre duas ou mais pessoas e encontrar uma plataforma que possa lhes ajudar no seu meio social. Sim, senhor. Psicólogo Emêncio tem algo a dizer? Como dizia, eu concordo com o colega. Geralmente, muitos conflitos, e se for a perceber a origem dos conflitos, ou seja, o promotor de um certo conflito, ele tem um objetivo. Sim. Não é? Se eu trago alguma ideia que até certo ponto vai criar discórdia, eu tenho uma intenção. Sim. Essa intenção pode ser uma intenção anômala ou uma intenção não boa, mas também pode ser boa. Vamos só olhar uma questão, por exemplo, um subordinado que sugere a direção da escola, por exemplo, que tenha uma fontenária, não é? Sim. Mas o outro acha que não pode ser fontenária, deve ser, por exemplo, temos que ter talvez silo, não é? Sim. Então estamos a falar de duas ideias diferentes que vão gerir conflitos entre os colegas na reunião. Sim. Diz isso, o outro diz isso. Mas cada um tem seu princípio. O importante aqui é tentarmos comunicar, escutarmos o que está a acontecer e tentarmos conciliar as duas ideias e olharmos entre qual é a prioridade, o que nós precisamos de prioridade. Sim, então, não que seja como tal que tenhamos se visto como sendo alguém que está contra, mas alguém que tem uma ideia diferente. Portanto, como dizia, é preciso abertura por parte dos líderes, é muito importante a abertura, e estar aberto para poder negociar. Tudo passa de uma negociação. Então, nesse caso, os líderes devem ter uma comunicação saudável. Não é? Devem criar isso nas suas organizações. E qual seria, em linhas gerais, qual seria a origem dos conflitos laborais? A origem dos conflitos laborais tem sido, por exemplo, na minha instituição, eu como docente, ao mesmo tempo por ser docente, sou líder ou gestor daquela escola, o que provoca problemas. Se eu tenho alguma intenção com alguém e não delineio diretamente com a pessoa, dou volta e vai tocar naquela pessoa ali, então aqui gera um problema. Um ruído aqui. Sim, sim. Má percepção da informação. Sim. Então, esta má percepção desta informação é que provoca, é que origina o conflito laboral em qualquer setor. Em qualquer setor. Psicólogo Emêncio. Como dizia, existem várias linhas que vão originar conflitos na organização. Sim, mas sim. Várias. Sim. Uma delas, colegas, conseguia avançar. A questão da fraca comunicação. Não é? Ou seja, eu às vezes chamo de comunicação falha. O que é uma comunicação falha? É aquela comunicação distorcida. Sim. Que é ouvir dizer que, e esse ouvir dizer que vai ser, quer dizer, uma certa informação que podia chegar de forma saudável, chega de forma distorcida e vai criar conflito. A questão da fraca comunicação na instituição. A outra causa, outra fonte que também causa é a fraca distribuição de tarefa, ou seja, a não clareza de distribuição de tarefa. Se, por exemplo, estamos numa organização, temos gestor, temos os subordinados, subdividem-se também em categorias. Se não há clareza entre quem faz isso e quem faz isso, vai criar conflito também, e grande conflito. Depois temos, entre outros, por exemplo, temos casos de não pagamento de horas extras, por exemplo. Isso é mais típico no nosso contexto moçambicano. Temos ouvido vários, até às vezes outros vão para fazer greve, paralisação de atividades, porque há 2 meses que não se paga salário. Também, o não pagamento de salário também gera conflito na organização. Horas extras, não é? É questão de comunicação. Depois, não só, até certo ponto, partilha de alguns assessores na organização. Sim. Na organização tem um único mouser, ou tem algum único objeto. O outro vem usar, o outro ou é apagador, supomos, por exemplo, o mesmo apagador passa na turma A, B, C, D,
Então, quem tirou e aquele que provavelmente foi dado de direito acaba criando conflito. Então, há vários, geralmente, fontes que é preciso, como gestor, ver qual é o problema, o que está acontecendo e prevenir isso que provavelmente isso pode vir a criar e isso pode não vir a criar. Sim, estamos então no programa Interações. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Barbearia Raposo, especializados em cortes clássicos e modernos ao teu gosto. Uso de máquinas de alta qualidade é a nossa especialização. Barbearia Raposo, cita no distrito de Namacura, ao longo da Avenida 22 de Abril. Localize-nos e desfrute dos nossos serviços. Bem, estamos na segunda parte do programa Interações. Estamos aqui com o nosso convidado, o Dr. Jarumi. Como é que os conflitos podem influenciar no desempenho profissional? Pode-se, os conflitos... Para poder repetir a conversa... Como é que os conflitos podem influenciar no desempenho profissional? Os conflitos podem sim desempenhar no funcionamento de uma instituição de seguinte maneira. Supomos, eu como professor, tive algum conflito na minha casa, carrego aquela informação na minha cabeça, vou na sala para transmitir meus conhecimentos àqueles alunos. Mas, no momento de transmissão, aquele problema que me levou, que eu trouxe em casa, então, vai afetar diretamente nos meus alunos. Não só, estou a dizer agora de meus alunos, mas os alunos também estão na escola, afeta a escola. Sim, senhor. Estando na escola, a escola pode estar independente, vai afetar a ZIP. De que maneira? O aproveitamento daquela turma vai influenciar a escola, influencia a ZIP, por sua vez, influencia negativamente aos serviços distritais, a direção provincial, até a nação. Mas partiu isso num problema que eu tive na minha casa, transportei para o serviço e isso vai subindo. Até mesmo pode ser um conflito da própria instituição, sim. E que pode deixar com um mau humor, mal-estar, sim. Sim. Okay. Isso pode acontecer. Sim, senhor. Qual é o seu parecer, psicólogo Emêncio? Bom, os conflitos laborais mal geridos podem influenciar-se negativamente no desempenho profissional, no próprio rendimento como tal da instituição. Sim. De que forma? Primeiro é que se o conflito não é bem gerido, não é bem solucionado, o que vai acontecer é que cria frustração, não é? E a frustração que vai gerar discórdia, vai criar descontentamento dentro da organização. Até certo ponto encontramos divisionismo dentro da organização. Sim. Um grupo, uma ala está dividido em grupinhos. Sim. Então, nós encontramos aquilo é resultado de alguns conflitos que não foram bem solucionados. E como resultado vai criar alas dentro da organização. Então, o que vai acontecer quando há alas dentro da organização é que os objetivos já são diversificados. Se existem metas comuns a serem traçadas, a cada grupinho vai ter que decifrar as metas para as suas intentões. Então, é isso que vai acontecer, realmente influencia concretamente no desempenho. Então, em linha geral, agora, o que acontece é, os problemas, os conflitos laborais podem influenciar a vida social, não é? do trabalhador. Até que certo ponto, eles são carregados do serviço para casa. Exatamente. E eles vão corroendo uma parte, vão criando mal-estar, não é? E em casa, aqueles agentes passivos, as crianças, vão passar a ter algum maltratamento porque alguma coisa no serviço não correu bem. Então, há esta tendência. Por isso aqui que eu convido por isso que tenhamos muita atenção nisso. É preciso ter a capacidade de perceber que as desavenças que vão acontecer no serviço não tem nada a ver. É claro que tem nada a ver com a nossa pessoa, com o nosso psíquico como tal. É preciso que nós tenhamos a capacidade de gerir os nossos conflitos, primeiro internamente,
Isso é muito importante. A razão pela qual nós falamos dos conflitos, encontramos aqueles que são pessoais, entre pessoas organizacionais. É preciso que nós tenhamos a capacidade de poder separar. Esta também gestão é uma capacidade de gestão de conflitos. Separar que este conflito eu trato ao nível da organização. E este é tratado, e esse não pode transcender do serviço para casa. Bem como de casa para o serviço. Às vezes pode ser o inverso, não é? Bem, quais são os mecanismos de gestão dos conflitos laborais? Estamos a enfrentar podemos considerar uma crise, um conflito numa organização. Então, quais são os mecanismos que nós podemos aplicar no sentido de solucionar o conflito e existir um bom ambiente de trabalho? O diálogo ser o mais ideal. Sim, senhor. Porque sem diálogo tudo fica obscuro. Sim. E com o diálogo tudo fica aberto e claro. Sim. E deixamos as nossas desavenças que nós tínhamos de trás. A título de exemplo, o nosso país sofreu de um grande problema, sim, que sim, ninguém sabia o calar das armas. Mas os dois pensadores acharam conveniente usar o diálogo para tentar, sim, terminar esta brincadeira e deixar o povo em paz. Em paz, sim. O diálogo. Sim, psicólogo Mencio. E realmente a questão da comunicação, o diálogo, não é, acaba sendo algo muito importante no processo de mecanismo de gestão de conflitos laborais, não é? Mas nessa comunicação é preciso olharmos a componente estrutural, a origem, como é que esse conflito se origina, não é? E é preciso ter em conta o processo de evolução do mesmo. Quando falamos do processo de evolução aqui, é preciso avaliar se, porque há conflitos, por exemplo, que ao nível da gestão interna, ao nível da organização interna não é possível. Não é possível. Envolve outras entidades. Estamos a falar, por exemplo, um problema de uma escola que talvez, provavelmente, a sua gestão pode envolver o gestor da ZIP, pode envolver o gestor o gestor de recursos humanos. Então, é preciso ver. E se for necessário envolver essas instâncias, é importante, né, que sejam envolvidos e aconteça. A questão de colaboração e acordos, é preciso que haja acordos, é preciso que haja conversa, não é, entre as pessoas que estão envolvidas, não é? Entre as partes. Entre as partes. Então, acabam sendo, geralmente, os problemas são assim. Sim. Muitos conflitos que nós notamos, uma das saídas é a questão da comunicação, a questão da colaboração, acordo. Se ao nível local nós não conseguimos encontrar, temos que aceitar que podemos pedir apoio a outras instâncias para poder nos ajudar a sair. Mas é importante frisar que uma das capacidades importantes, uma das qualidades importantes do gestor é a capacidade de poder solucionar os problemas, ali os conflitos laborais. Sim, muito obrigado. Caros telespectadores, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Sim, Dr. Jarumi, considerações finais? Segundo o tema que está em debate, eu acho que os nossos telespectadores vão acessar ao nosso canal e deem vossas sugestões, para que não sejamos nós só aqui em debate. Isto está em público e o público pode trazer mais outras ideias no sentido de ajudarmos aos outros que estão com problemas iguais a esse que estamos em debate, que não têm saída. Então, este deverá ser um ponto de saída através dessas discussões que vão amainar algumas nossas situações lá nos nossos setores. E para terminar mesmo, olhando o tempo em que nós estamos, dizer, lave as mãos, fique em casa e cuide das nossas crianças para que não possam brincar mal. Esta pandemia não é brincadeira, não escolhe. Não tem nada a ver de quem é o mais velho, aquele mais novo, aquele não sei o que, sei lá. Cuidemos a todos. O meu muito obrigado. Obrigado, sim, psicólogo Mencio. Bom, obrigado por mais uma edição do programa Interações. Sim. E chegado aqui dizer que os conflitos, elas devem ser bem-vindos nas organizações, sim, mas o importante é nós sabermos solucionar
e avançarmos. Olharmos que os conflitos vão criar mudança, vão criar inovação e essa mudança deve ser reconhecida e avançar e não ser limitativo. Sim. Bom, como dizia o meu colega, estamos a passar um momento muito difícil ao nível mundial, não só Moçambique, em que o combate do Covid-19 não depende apenas de mim, não depende do professor, não depende do enfermeiro, mas depende de todos nós. Então é importante que olhemos sempre em consideração aquilo que são as recomendações do governo, as recomendações da saúde, para que nós possamos sair dessa e possamos evitar situações piores que possam vir mainar a nossa vida. E nosso muito obrigado, estamos juntos. Sim, caros telespectadores, chegamos mesmo na reta final. Dizer que estamos satisfeitos. Não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça do nosso sininho aí em cima. É só clicar e receberá muitas notificações para as restantes programações do canal FEMAS. Muito obrigado. Até a próxima.